5 livros de ficção. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre 5 livros de ficção que eu separei aqui para vocês, tá bom? Antes de começar o vídeo, olha que céu maravilhoso que tá lá fora. Abri a janela aqui para dar uma clareadinha, espero que ajude aí na iluminação do vídeo, beleza? Também, pessoal, aproveitar para falar que hoje nós tivemos o primeiro encontro do Clube do Livro de Hobbit. Então hoje nós conversamos e nós decidimos, né, sobre como vai funcionar a leitura. Nós teremos 2 encontros para falar do livro e mais um encontro para falar dos filmes, tá? Então quem é do Clube do Ninja tem acesso aí ao Clube do Livro, beleza? Então, pessoal, vamos lá falar de 5 livros de ficção, tá bom? Então aqui tem ficção histórica, ficção científica, diversos livros aqui que nós vamos conversar hoje, 5 livros para vocês, tá? Primeiro livro, 1984, do George Orwell, tá? Antes que alguém pergunte, sim, o livro está lacrado, mas o meu livro, que eu tinha desde que eu era adolescente, eu não faço ideia aonde ele foi parar. Nas minhas mudanças aí, eu tive 2 mudanças na minha fase adulta, né, que eu saí da casa dos meus pais, e nessas 2 mudanças, o meu 1984, não faço ideia aonde ele foi parar, tá? Então, recentemente eu comprei esse aqui, por isso que ele tá lacrado ainda, tá bom? Mas, 1984... Para quem que eu recomendo? Pessoal, 1984 é um livro de ficção científica, é um livro com uma história muito bacana, com críticas sociais, tá? Então, assim, é uma temática social. Então, não é apenas, como, por exemplo, um livro de fantasia, né? Um livro simplesmente com uma história para você se divertir. Não, tem uma história bacana, tem personagens legais, né? Tem o grande irmão, mas assim... É um livro de crítica social, tá? Então eu recomendo aí para você que quer ler um clássico. Muita gente aqui do canal eu sei que já leu, mas fica a recomendação, tá? Inclusive, eu vou falar aqui uma coisa que eu nem tenho certeza. Se alguém tiver essa informação, deixa aí nos comentários, tá? Mas a gente tem o Grande Irmão aqui no livro, né? E se eu não me engano, o Big Brother, talvez a inspiração tenha vindo daqui, será? Eu sei que tem o Panóptico do Foucault também, que... eu já ouvi falar também que foi uma das inspirações para esse modelo de programas de reality show, né? Onde o grande irmão a tudo vê, né? Mas enfim, é só uma suposição, não tenho certeza disso que eu estou falando. Se alguém tiver essa informação, deixa pra gente aí nos comentários do vídeo, tá? Se você já tiver lido algum desses livros, deixa nos comentários também. Outra indicação para vocês de ficção, dessa vez uma ficção com uma pegada mais histórica, né? Assassin's Creed e a Cruzada Secreta. Esse aqui é o livro do primeiro jogo de Assassin's Creed, onde nem existia o Ezio ainda, era o Desmond, se eu não me engano, né? Que é o personagem aqui do primeiro jogo. Por que eu estou recomendando esse livro e não estou falando para vocês jogar, né? Que jogar é a experiência original de Assassin's Creed. Porque, pessoal, o primeiro jogo, ele é bastante datado. E hoje já tem gente que tem uma certa dificuldade para jogar, tá bom? E o livro, ele é muito bom. Os outros livros, eu já comecei a ler um ou outro e eu achei que o jogo é muito disparado, uma experiência mais legal. Mas agora, o primeiro livro, eu acho uma experiência tão bacana quanto o jogo, tá? E na minha opinião, eu até tive uma experiência melhor com o livro, tá? Então, recomendo. Assassin's Creed é uma história que conta... uma história que conta uma história, né? Mas é um livro que conta uma história, é um jogo, né, que conta uma história de um grupo de pessoas aí no decorrer da história, que são os assassinos, que lutam contra os templários, né? Que, enfim, cada jogo, né, cada livro, eles fazem uma proposta diferente. Nós começamos com Desmond, depois nós temos a saga do Ezio Auditore de Firenze, que é o meu personagem preferido, é o meu... acho que o meu terceiro jogo favorito, o Assassin's Creed 2, acho que é o meu terceiro jogo favorito. Então, assim, amo Assassin's Creed e recomendo esse primeiro livro. Se você gostou do primeiro livro, aí você vai atrás dos outros, tá? Mas a verdadeira experiência está nos jogos, tá bom? Depois, Don Quixote. Pessoal, essa leitura para mim é muito nostálgica. É um livro muito gostoso, tá bom? É um livro com uma pegada mais histórica também, né? Eu falei do Assassin's Creed, mas aqui também tem uma pegada mais histórica. Basicamente, nosso querido Don Quixote era um leitor assíduo de fantasias, de romances aí, e ele ficou tão vidrado que ele resolveu sair para ser
um cavaleiro de verdade, né? E junto com ele, nós temos o nosso querido Sancho Panza, se eu não me engano, né? Don Quixote e o Sancho Panza. Nossa, até me embolei para falar aqui. Essa versão que eu tenho aqui, pessoal, é um texto adaptado, então tem outras versões melhores aí para você comprar, beleza? Mas é uma versão mais em conta, então quem quiser muito ler história e às vezes não pode investir, né, numa versão mais completona, essa é uma versão bem bacana, e você pode ter acesso aí a essa história que é um grande clássico, tá, pessoal? Tem livros que a gente considera como grandes clássicos, né? E o Don Quixote, eu diria que é um dos grandes clássicos, talvez mais acessíveis, tá? Que alguns são mais difíceis de ler, mas Don Quixote é um clássico muito bom para você começar aí pelos clássicos da ficção histórica, tá bom? Um livro muito bom. Agora, pessoal, esses dois últimos eu não li, tá bom? Esses dois últimos foram recomendações de um amigo, tá? Eu uma vez fui na livraria, tava tendo um super descontaço e eu aproveitei para pegar, mas eu ainda não li. Então eu vou repassar essa indicação, tá bom? Como vocês sabem, a gente coleciona, mas a gente tem as nossas ordens de leitura, né? Então tem muita coisa que eu realmente ainda não li, mas está aí na minha wishlist de leitura, né? Na minha lista de desejos de leitura. E logo, assim que eu for avançando na minha lista de leitura, um dia eu chego para ler Na Lua de Sangue, tá bom? Então nós temos aqui o volume 1 e volume 2, tá? O que eu sei sobre esses dois livros é que é uma história de ficção mesmo, né? Para quem gosta de livros que se passam em outro universo, com outras raças, outros sistemas políticos, né? Esse livro ele tem essa pegada, tá? Eu não vou conseguir falar muito aprofundado porque eu não li, mas eu sei que ele tem essa pegada, é uma pegada social, fala sobre preconceitos, então quem gosta de ler um livro com uma pegada mais com cunho político-social ali, o meu amigo que me indicou falou que seria uma boa leitura e eu estou repassando a indicação dele aqui para vocês, tá? Então, o primeiro volume, Lua de Sangue, segundo volume, Sombras do Sol, tá bom? Então, pessoal, 5 livros de ficção aqui para vocês. Queria fazer esse livro aqui, esse vídeo, né? Porque o pessoal tá sempre pedindo sobre ficção. Falam muito do 1984 aqui no canal, então eu resolvi trazer esse vídeo. Pessoal, a gente se vê no vídeo de amanhã, 8 horas da noite, todos os dias tem vídeo aqui no canal. Valeu, falou e fui!